Bom, para começar a falar das novas tecnologias, a gente tem que pensar em 2 pontos de vista. O primeiro é o seguinte: nós estamos vivendo num mundo, hoje, onde a gente fala muito de alguns termos como Big Data, Smart Cities, Indústria 4.0, Internet das Coisas. Essas são as palavras-chave da sociedade atual. E todo profissional, independente da área, tem que entender um pouco o que significa cada um desses conceitos para poder saber como se colocar no mercado, de 2 maneiras: sendo um consumidor da tecnologia e sendo um crítico dessa tecnologia também. E um auxiliar para nós, da área de computação, no que tange a desenvolver novas tecnologias. Então, a ideia de conversar aqui com vocês hoje é o seguinte: as novas tecnologias, tanto Big Data, como as cidades inteligentes, a indústria 4.0, a internet das coisas, elas abrem para o profissional de direito novas perspectivas no seguinte: tudo isso que eu falei aqui, esses 4 itens, eles giram em torno de dados. Alô, som. E o dado hoje é considerado pelo Fórum Econômico Mundial como o petróleo do mundo moderno. Então, a importância, a relevância dos dados hoje é uma coisa absurda, e, para isso, é necessário protegê-los da maneira correta. Então, para um profissional da área do direito, é necessário que ele conheça as novas tecnologias para ser um usuário, mas para também saber como defender seus clientes nesse novo mundo dos dados. Então, a segunda parte da palestra, o professor Alessandro vai falar da Lei de Proteção dos Dados, e eu vou apresentar para vocês o que diz respeito a essas novas tecnologias. Bom, todo mundo aqui tem celular, todo mundo conectado, produzindo dados o tempo todo. E de quem são esses dados? O que você posta nas redes sociais pertence a quem? Quando vocês abriram a conta no Facebook, vocês leram o contrato de trabalho? Algum de vocês percebeu que tinham normas quando vocês abriram a conta? O que pode ser feito, o que não pode ser feito com os dados de vocês? Qual a exposição que esses dados podem ter? Bom, aí começam os nossos problemas. Nós temos dados espalhados por tudo quanto é canto. E as ferramentas hoje, que são disponibilizadas para o profissional da área de direito, diz respeito a buscar esses dados da maneira mais rápida possível, em questões de segundos, coisas que demoravam horas e horas, processar e auxiliar na tomada de decisão. Então, nas novas tecnologias, o que a gente tem é um uso da computação para auxiliar nas demandas de uma maneira cada vez mais rápida, buscando as informações mais rápidas para servir de suporte para o profissional. Então, hoje, buscar por alguns processos, isso não é mais feito, na maioria dos países, por uma pessoa, mas sim por uma coisa que a gente chama de boot, que são softwares programados para buscar os processos numa montoeira de processos que a gente tem disponível. Então, você libera o profissional para ele passar para outras tarefas mais relevantes, digamos assim, na profissão dele. Hoje, você não precisa ter mais uma pessoa para ficar encarregada de estar buscando os processos para vocês, porque isso já é feito automaticamente. Então, cada vez mais nós temos a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, automatizando certos processos que vocês gastariam muito tempo, processos mecânicos. Não estou dizendo que eles estão substituindo o profissional do direito, mas sim tirando
o profissional do direito dessa tarefa mecânica e burocrática e liberando para que ele possa se debruçar em outras atividades que necessitem do conhecimento específico dele. Bom, como que a área do direito lida com tudo isso? Como é que os profissionais do direito lidam com isso? E como lidar com as potencialidades da inteligência artificial? Então, gente, nós temos hoje um avalanche de exemplos fora do Brasil e alguns exemplos embrionários no Brasil de softwares que são feitos para nos auxiliar nessa tarefa burocrática, tarefa mecanizada dos escritórios de advocacia. Mas isso não é da agora. A inteligência artificial, ela já trabalhava com isso desde a década de 90, através de uma técnica chamada raciocínio baseado em casos. O que era isso? As equipes de defesa e de acusação, num júri, elas usavam desse tipo de software para buscar mais rapidamente situações similares que já tinham ocorrido em outros júris e que pudessem ajudar tanto a equipe de defesa quanto de acusação a se preparar melhor. Mas isso não era feito de maneira manual. No nosso país, a gente ainda tem um pouco de problema, porque muitos dos processos ainda não estavam digitalizados naquela época. Mas fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, e na Ásia, isso é frequente. Então, se você tem as questões você tem o seu cliente que está sendo acusado, muito bem. Nos outros casos parecidos com esse, qual foi a sentença? Qual foi o comportamento final do júri? Para que a equipe pudesse se preparar. Então, esses foram os primeiros exemplos de sistemas de inteligência artificial usados na área do direito. As Nações Unidas, no seu setor jurídico, já fazia uso, na década de 90, de vários softwares que auxiliavam na questão de automatizar esse processo de busca. E hoje é um processo que se torna cada vez mais facilitado pelas ferramentas que estão disponíveis. Mas não é só disso que a gente está falando. A gente está falando também de um auxiliar que possa trabalhar por vocês no sentido de tomar decisões menores que possam depois ser utilizadas para decisões maiores de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, assim, cada vez mais um número muito grande de processos. E para um ser humano lidar com tudo isso, gasta-se muito tempo. É uma coisa absurda às vezes. Então, a ideia é automatizar para que essa montoeira de dados que a gente chama de Big Data possa ser trabalhada com uma velocidade plausível para que os processos possam fluir, possam andar no tempo hábil. Bom, além disso, o que acontece? Nós temos a inteligência artificial sendo trabalhada não só no direito, mas nas outras áreas. E o que acontece hoje? Nós temos, por exemplo, auxiliares médicos que são softwares baseados em inteligência artificial para auxiliar no tratamento de pacientes. O profissional do direito, ele precisa entender o que são esses softwares de inteligência artificial que auxiliam nas mais diversas áreas, seja na economia, seja na educação, seja na saúde. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Olha o que acontece. Há uns 15 anos atrás, nos Estados Unidos, houve uma avalanche de processos no que dizia respeito a um software que eles criaram para auxiliar uma determinada área da saúde. Só que você disponibiliza esse software para auxiliar, não para substituir o médico. Quando alguma coisa dava errada, a pessoa prejudicada entrava com um processo. Fui prejudicado pelo software tal.
Então, quem é o responsável pelo software? Ah, foi desenvolvido pela empresa tal. Bom, aquela empresa ali é a culpada de ter piorado a minha saúde. Será? Aí começou-se uma disputa jurídica pelo seguinte: se você pega um livro de medicina e segue aquilo ali sem consultar um médico e se prejudica, o responsável é o autor do livro? Eles usavam essa comparação para o software também. O software não foi feito para substituir o médico, mas sim para auxiliar. Se você usou ele sozinho sem pedir o auxílio do médico, a culpa não é de quem criou o software. Então, começou essa batalha jurídica e o que ocorria? Não havia uma preparação efetiva de alguns profissionais do direito nessa seara. Eles não sabiam o que fazer exatamente para esse tipo de demanda. E aí começou-se a se pensar, poxa, eu preciso preparar o meu profissional do direito para que ele esteja capaz de entender essas nuances da tecnologia na hora de defender ou acusar uma pessoa. Então, nos países da Europa e Estados Unidos, já existem vários cursos específicos para isso. Um outro exemplo, falando dos grandes volumes de dados, do Big Data, há uns 5 anos atrás, uma empresa norte-americana de venda online, ela criou, a empresa chama-se Target, ela criou uma campanha para as pessoas que visitassem o seu site com frequência, a fim de, era perto do Dia das Mães, eles queriam dar um presente para as futuras mamães que visitassem o site. Enfim, uma adolescente de 16 anos, ela foi contemplada com um desses presentes. Mas vejam a história. Ela começou a acessar o site, a fazer várias consultas no site de vários produtos que, pela análise dos dados que ela estava utilizando, indicavam que ela estava grávida. E resolveram, então, ela foi classificada como uma potencial futura mamãe, e a Target mandou para a casa dela um presente, dando os parabéns. Só que quem recebeu o presente foi o pai dela, que não imaginava do que se tratava, e digamos que ele descobriu da pior forma possível que sua filha adolescente estava grávida. E aí começou um outro problema jurídico, porque o pai achava que a empresa estava denegrindo a imagem da filha dele, a filha não tinha contado para a família, no final, quando ela contou, veio um outro problema, tá, mas eu não contei para ninguém, como é que vocês descobriram? Vocês não podem usar os meus dados para ficar divulgando a minha vida íntima por aí. E aí começou uma outra pendenga judicial. E abriu uma outra seara. Poxa, nós estamos vivendo num mundo hoje onde os nossos dados são expostos. E questões como essa podem ocorrer facilmente. E você não tem como controlar. E quando você é prejudicado, como você pode fazer? Então, aí entra um outro lado, onde o profissional do direito tem que estar preparado e conhecendo os dois lados da moeda. Nós tivemos, na eleição americana, um problema com o Facebook. O Mark Zuckerberg teve que dar um depoimento no Senado americano, depois ele teve que se explicar na comunidade europeia também, a respeito do vazamento dos dados. Mas aí entra um problema. Quando nós criamos as nossas contas nas redes sociais, nós sabemos o que é que nós estamos liberando dos nossos dados? Quando você fala que roubaram os meus dados, mas você se preocupou em protegê-los? Por exemplo, a gente vê uma exposição enorme no Facebook. Eu lembro que há uns anos atrás, nós estávamos no meio de um congresso de computação que a gente organiza todo ano lá em Florianópolis, e foi bem na época do Marco Civil da Internet, e a palestra de abertura era sobre a exposição das pessoas na internet e os seus dados. Então, um exemplo que o cara deu foi o seguinte: uma família estava viajando para o exterior pela primeira vez, e o pai, ele tirou fotos de todos os passaportes. Então, tinha a foto
e tinha os dados do passaporte, todos os dados, dele, da esposa e dos filhos. E postou no Facebook feliz da vida. O que ele está fazendo com aquilo? Ele está expondo os documentos pessoais dele para o mundo inteiro. Ele está deixando aquilo ali exposto. Então, a sociedade não entende exatamente o que ela está colocando nas redes sociais. E aí vem aquele confronto. Aí eu coloquei, mas eu não sabia que ia acontecer isso. E aí acaba sendo a tecnologia o bicho-papão da história, quando na verdade não é. Temos que achar um consenso para a história. Mas para isso nós precisamos ter pessoas que saibam enxergar os dois lados da moeda. E no caso é o profissional do direito que vai ter que apartar as brigas que vão aparecer daqui para frente. Bom, dito isso, como que um profissional do direito hoje precisa se preparar para esse novo mundo? A primeira coisa que ele precisa entender é que não é mais do pacote do Office que se vive a vida no escritório de advocacia. E sim de uma série de sistemas computacionais que vão muito além de montar uma planilha e redigir um texto. E, para isso, é necessário que ele esteja se atualizando cada vez mais. A minha primeira pergunta para vocês é: quantos de vocês, por curiosidade, já procurou saber o que é o Watson da IBM? Por que eu estou perguntando isso? Porque há 2 anos atrás, eu e o professor Alessandro fomos convidados pela coordenação do Direito do Cobrasol para falar para os alunos do curso de Direito quem era o Watson. Porque tinha saído uma matéria dizendo que escritórios norte-americanos estavam substituindo jovens advogados pelo Watson. Essa era a matéria, mas quando você começa a ler, você começa a entender que não era substituindo, mas sim automatizando certas funções. E nós fomos lá explicar para os alunos do direito o que era o Watson. O Watson é uma ferramenta da IBM que desenvolve softwares que vai auxiliar o profissional de qualquer área, inclusive do direito, a fazer buscas mais refinadas na internet, a tomar decisões mais, digamos assim, eficazes. Não que ele vai substituir o advogado ou o juiz, ele vai auxiliar na tomada de decisão. Então, eu lembro que, na época, estava assim, um alvoroço dentro do auditório, todo mundo falando, porque é um absurdo. Tal. Calma, gente, vamos entender o que é isso. Então, hoje, o profissional do direito ele precisa começar a olhar para essas tecnologias, a buscar nas horas vagas de curiosidade. Quem são essas criaturas como o Watson? Vocês conhecem o Vitor? Já ouviram falar no Vitor? Vitor é o software de inteligência artificial do Supremo. Ele já existe tem 2 anos. E está trabalhando, ajudando o Supremo Tribunal. Nós temos alguns exemplos de escritórios virtuais de advocacia. Eu peguei alguns aqui da Europa e dos Estados Unidos. Vocês depois podem pegar estes nomes, entrarem nos sites deles. Eles têm alguns demos que mostram como é que funciona. Então, se você... tipo escritórios... Vamos pegar o escritório modelo. Vamos supor, a pessoa chega no escritório modelo, qual que é a primeira ação que vocês fazem? Bom, eles vão começar por aí. Eles vão receber a pessoa virtualmente, através de uma página web, e vão começar a conversar com essa pessoa. A pessoa vai digitando, respondendo as perguntas para eles, eles vão interagindo e vão começando a ajudar essas pessoas a solucionar pequenas causas. Então, esses escritórios têm vários exemplos gratuitos lá para vocês brincarem com coisas bem simples, mas que já são realidade nos países da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Aqui, como eu falei com vocês, tem o Watson, e o Watson ele criou uma oportunidade de negócio também para o pessoal da área de direito, que são as Law Techs. O que são Law Techs?
são empresas de tecnologia jurídica, onde profissionais do direito, junto com profissionais da ciência da computação, desenvolvem soluções para os escritórios de advocacia. Então, hoje, é um novo nicho de mercado para o profissional do direito. Então, a gente fala muito em startup, todo mundo acha que startup é uma coisa distante da área de vocês, mas não. Hoje tem até um nome próprio para isso, que são as Lawtechs. Tá? Um exemplo aqui no Brasil, que eu fui procurar para mostrar para vocês, é a Lawmate, que é uma plataforma de prestação de serviços jurídicos. Então, vocês entrando no site da Lawmate, vocês vão poder brincar um pouquinho, conhecer as potencialidades deles, ver, quem sabe serve de inspiração para alguns de vocês empreender, ter uma ideia diferente de uma plataforma jurídica. Tá? Temos também o Legal Labs. O Legal Labs ele tem uma plataforma chamada Doutora Luzia, que dá apoio ao peticionamento. A Doutora Luzia ela é usada em vários escritórios em Brasília. Tá? Muita gente já usa isso em Brasília. O Legal Labs ele tem uma página onde você vai encontrar lá várias outras ferramentas para vocês brincarem, para vocês conhecerem um pouco. Tá? E, como eu falei para vocês, a gente tem o Vitor auxiliando no Supremo Tribunal. Nós também temos, nesse período inteiro que a Lava Jato esteve na mídia, por trás da Lava Jato, existia um software de inteligência artificial que avaliava todas as transações bancárias dos brasileiros. Todas as nossas transações, há mais de 6 anos, são avaliadas por um software de inteligência artificial que vão cruzando nossos dados e detectando padrões de anomalias. Então, isso aqui é uma anomalia. Isso aqui é algo totalmente fora do padrão para uma pessoa que recebe tanto. Ou, essa pessoa teve tantas transações que geraram tanto, mas ela tem uma conta com tanto. Eles iam fazendo uma série de cruzamentos e, a partir daí, iam fazendo uma lista de candidatos à investigação. Então, por trás da Lava Jato, existe um software de inteligência artificial auxiliando nessa triagem inicial. E a semana passada, no Tribunal de Minas Gerais, eles anunciaram o primeiro, digamos assim, trabalho da ferramenta de inteligência artificial deles, fazendo uma varredura nos processos que demorariam muitas horas e foi feito em segundos. Então, para eles foi um ganho imenso em termos de desempenho para acelerar o trabalho deles. Então, gente, a questão é, as novas tecnologias existem não para assustar, mas para auxiliar. O que acontece é que nós temos que saber a medida exata de como usar e também temos que conhecer cada uma delas. Por isso, a ideia de trazer alguns exemplos para que vocês possam depois brincar, praticar um pouquinho. Por quê? Porque vocês precisam entender o que tem por trás e até onde vai o direito de uma pessoa e o dever de uma pessoa. Então, nós somos muito relaxados no que diz respeito aos nossos dados. Nós não cuidamos deles. Mas agora nós temos ferramentas que vão tratar esses dados e depois, se acontece algo que nos prejudica, como vamos fazer? Então, o profissional do direito ele tem que estar antenado para isso, ele tem que estar se atualizando, ele precisa estar lendo, conhecendo os termos da área, entendendo cada um desses termos para dar respaldo aos seus clientes daqui a um futuro que está batendo na nossa porta. Já não tem mais retorno. Tudo que a gente consome no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e nos sites que a gente se cadastra, pode ser usado para o nosso próprio benefício, como não. Por exemplo, o Facebook, aparentemente, é algo inofensivo, mas depende do que você faz. Existem ferramentas que fazem análise de vínculos, seus vínculos no Facebook. E aí, se você é uma pessoa, digamos assim, um meliante,
todos os teus vínculos estão sendo analisados ali. E às vezes você acha que fugiu para um paraíso perdido e ninguém vai te achar, mas pelos vínculos que você tem com outras pessoas, pelo que aquelas pessoas expõem, eles acabam te achando. Então, a segurança pública faz muito uso disso. Então, nós estamos sendo eternamente monitorados e o profissional da área do direito é que vai ser o profissional que daqui para frente vai ter que apartar as brigas. Quando uma pessoa se sentir invadida, quando uma pessoa se sentir prejudicada por toda essa tecnologia. Mas ele também é uma pessoa que vai ter que fazer uso das ferramentas. Não para perder o seu emprego, mas para ser auxiliado de uma maneira mais eficiente e mais rápida pela tecnologia. Tá? E, além disso, surge um campo enorme para que o profissional do direito possa ser um empreendedor através dessas startups tecnológicas para a área jurídica. Só que isso tem um preço. E agora o professor Alessandro vai falar quanto custa brincar com esses dados. Bom, agora vem a parte que talvez seja o mais próximo da realidade de cada um de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né, dados pessoais. Uma lei absolutamente recente. A lei ela foi publicada agora em agosto desse ano, em agosto de 2018. Então, é algo que muito ainda está se discutindo, se debatendo. São muitos fóruns, são muitas pesquisas, muitas ideias, mas tudo fica muito ainda no mundo da própria ideia, porque a gente não tem ainda casos reais, a gente não teve absolutamente nenhum caso sequer que foi levado para os tribunais, até porque a lei, embora tenha sido publicada agora em agosto, a sua vigência sequer começou. Ela vai começar, na verdade, a vigência dela só em fevereiro de 2020. Então, um prazo de vacatio legis aí bastante grande, de 18 meses, né, a vacatio legis, justamente por quê? Porque o impacto dessa lei é absolutamente grande em todas as esferas, sejam públicas quanto privadas, sejam nas corporações, sejam nos organismos e órgãos governamentais. Então, isso significa dizer que as pessoas, inclusive as pessoas naturais, mas, sobretudo, as pessoas jurídicas, elas terão que ter um tempo para se adaptar ao que a nova lei dispõe acerca de todos os cuidados que serão necessários para o tratamento de dados. Então, na verdade, essa lei ela é um marco regulatório quanto ao uso, proteção e transmissão de dados. Tá? Vejam ali. Muito bem, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Perguntinha, significa que até essa lei a gente não tinha nada, absolutamente nada no nosso ordenamento jurídico que tratasse sobre a proteção de dados? Não, né? Claro que nós temos. Porém, nós não tínhamos algo que estivesse concentrado numa única lei. É o que nós temos agora. Então, a proteção que nós tínhamos, ela poderia ser buscada na própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, no artigo 32, 72, quando fala, inclusive, sobre o habeas data, até na própria lei do habeas data. Né? Então, todas as questões relacionadas com a privacidade, que é o que a gente está tratando aqui, na verdade, é isso, o fundamento pode ser encontrado na Constituição. Né? A gente tem a própria lei do cadastro positivo, vocês já ouviram falar, certamente, né, quando trata, sobretudo, sobre questões relacionadas com o crédito. Temos também normas ali que tratam do mesmo tema, relacionadas ali no Código Civil, a gente vai encontrar muitos dispositivos que falam sobre isso, alguns, não muitos, eu acho que muitos é um exagero, mas temos alguma coisa, sim. E temos também no próprio Código Consumidor, né? Bastante coisa ali que a gente
pôde fazer uso até então. Só que tudo isso de forma esparsa, de forma não concentrada, e isso acaba gerando um problema. Com o andar da carruagem, o que a gente tem? A gente tem uma evolução muito grande nos últimos anos em relação à tecnologia e ao uso frequente da internet. Né? Cada vez mais nós estamos usando a internet, cada vez mais nós estamos aí produzindo dados. Né? Tanto é que foi necessário, há anos atrás, em 2014, né, depois de um longo debate, a promulgação do Marco Civil da Internet. Né? Então, o Marco Civil da Internet, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, forma então esse arcabouço agora contemporâneo, né, e bastante de vanguarda, tanto um quanto o outro, no tocante à proteção de dados. Então, a gente podia pensar, pô, a gente já tem um Marco Civil da Internet, né? Para que a gente tem agora uma nova Lei de Proteção de Dados Gerais? Né? Com o Marco Civil da Internet não era suficiente? Não por quê? Porque o Marco Civil da Internet, como o próprio nome coloca, ele se preocupa, sobretudo, com as transações feitas na internet. E nem tudo que envolve dado significa estar sendo transmitido pela internet. Então, o Marco Civil da Internet ele vem trabalhar questões relacionadas, sobretudo, com os dados que circulam na internet e com as conexões feitas, e dá uma certa proteção e garantia a isso. O Marco Civil da Internet ele tem muito mais ele é muito mais principiológico do que, na verdade, executivo. Então, essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trabalha apenas as questões relacionadas com a transmissão de dados pela internet, mas também qualquer tipo de dado, seja um dado em papel, pode ser uma fotografia, pode ser uma imagem impressa, pode ser, enfim, dado no seu mais amplo aspecto. E por que essa lei é importante, na verdade, se a gente já tinha outras disposições, seja no comando constitucional, seja em disposições legais, que poderíamos usar, né, quanto à proteção de dados? Ocorre que essa lei, essas normas que nós encontramos no nosso ordenamento, elas não são normas, na verdade, não tão recentes e que não acompanham toda essa evolução tecnológica. E o mercado, hoje, as transações, sobretudo, que envolvem países, né, transações globais, hoje, que envolvem valores econômicos, né, precisam ser... a gente precisava ter, na verdade, uma lei mais atual, mais recente. Muitos dos países da América Latina, Canadá e, sobretudo, a Europa, já se preocuparam com isso. E chegou a vez do Brasil. E isso veio com essa lei. Essa lei ela é uma discussão já antiga, ela é resultado de um projeto de lei, 53, 2018, agora, né? Mas ela é uma discussão bastante antiga, que está, de certo modo, engavetada, e que tomou corpo por conta do que aconteceu esse ano, em maio, que foi quando nós tivemos a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Então, a Europa, né, a Comunidade Europeia, ela tem, desde vigindo um novo regulamento que estabelece todas as questões que envolvem o uso, proteção e transações de dados. E qual foi o impacto disso no mundo? Pensando no Brasil, sobretudo, que as empresas brasileiras elas também tiveram que se adaptar a essa nova realidade europeia. Então, todas as empresas que têm dados fora, né, ou que têm sede fora, sede na Europa, por exemplo, ou que usam dados de europeus, para se adequarem a essa nova lei, elas tiveram que fazer uma série de adaptações em seus sistemas, porque senão estavam fora do mercado. E por conta desse novo regulamento europeu, o Brasil, né, percebeu, nós temos que ter uma nova lei mais contemporânea, mais atual, porque senão também nós vamos estar fora do mercado. As nossas empresas elas não vão ter competitividade e nós também temos que assegurar que os dados que estejam em solo brasileiro, que sejam aqui processados, operados, coletados, certo? Eles sejam assegurados a eles a mesma garantia de proteção que é assegurada na Europa. Isso, na verdade, é uma questão de reciprocidade,
Porque se o Brasil não fizesse isso, nós estaríamos muitas vezes fora de qualquer tipo de negociação comercial, então tem um impacto certo, sim, na economia do país. Então, essa lei ela vem nesse sentido também, tá? Dizer assim, ó, nós temos agora uma lei boa, uma lei que, de fato, teve suporte nesse Regulamento Geral de Dados da Comunidade Europeia. E, em alguns pontos, ele é até mais duro que esse Regulamento Europeu, que também é bastante duro, tá? E de vanguarda. Então, a gente está dentre os 100 países aí que estão, na verdade, se atualizando em termos de proteção de dados. E todos os países da Europa eles são submetidos a esse regulamento, né? E uma coisa interessante é que os Estados Unidos, né, vejam, Estados Unidos, a gente tem aí sede das maiores empresas de base tecnológica, né? Microsoft, Google, Apple e muitas outras. E os Estados Unidos, na contramão de todos esses países que eu falei, da Comunidade Europeia, do Brasil, muitos países da América Latina, Canadá e outros, eles não têm uma lei que regule a proteção de dados. Por quê? Porque eles têm uma compreensão um pouco diferente. Eles entendem que é uma questão de liberdade de expressão, que também não deixa de ser, né? Mas eles entendem que uma lei que viesse de uma certa maneira, impor algumas restrições quanto à produção, uso, transmissão de dados, ela iria ser uma lei que talvez fosse no sentido contrário à inovação. Então, seria um impedimento para a inovação. Então, como é que acontece nos Estados Unidos hoje? A gente não tem lá uma lei própria, e quando ocorre algum tipo de situação que envolva tutela aí em relação ao uso de dados pessoais, né, se socorre alguma emenda, no caso a 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos lá aqui ver o que a gente tem. Aqui, Anitta, sobe ali um pouquinho para mim, porque está ruim ali o coisa. Então, ali, ó, essa lei 13.709, ela dispõe sobre a proteção de dados, dados pessoais, e altera disposições do Marco Civil da Internet. Essa lei ela é um pouco extensa, ela tem 65 artigos, não vou esgotá-los todos aqui com vocês, eu destaquei apenas alguns, e dos que eu destaquei, alguma coisa eu vou poder falar com vocês, né? Mas é uma lei bastante simples, é uma lei bastante clara. Talvez ela traga alguns termos, para quem não é da área, possa parecer um pouco estranho, mas não chega a ser difícil. Então, no artigo 1º, ela vem dispor que o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público e privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o que eu chamo a atenção é no artigo 1º que ele vem dizer ao que se propõe essa lei. Então, essa lei ela envolve dados pessoais de todo tipo de meio, né? Inclusive digital. Então, não é apenas relacionado com meios digitais, mas também meios digitais. E esses dados relacionados a quem? A pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas aqui, né? Que sejam essas pessoas aqui, jurídicas, tanto direito público quanto direito privado, né? E o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Então, o conceito de privacidade que essa lei vem defender agora aqui não é mais aquele conceito já ultrapassado, que era de me deixe sozinho, não me incomode. Isso era privacidade no passado. O conceito de privacidade aqui é outro, é um conceito mais contemporâneo que diz respeito a não interfira nos meus dados pessoais, sem a minha autorização. Basicamente isso. Então, essa lei ela tem uma questão muito forte relacionada com o consentimento. Então, a palavra-chave é consentimento. O consentimento do titular desses dados, né? Então, quem é o titular desses dados é que deve consentir em relação ao seu uso.
Isso, de fato, gente, vai implicar uma grande mudança, uma grande transformação daqui para frente, e muito dinheiro vai ser gasto para adaptar todos os sistemas e todas as empresas, todas as corporações. Não é algo pouco, não é algo barato. E porque o que a gente vê hoje são, como a professora Anitta falou, na hora que eu vou instalar um software, que eu vou baixar um aplicativo, que eu vou acessar algum tipo de site, enfim, em geral a gente tem que concordar com aqueles termos de uso, né, que a gente praticamente não lê. Aquele tipo de contrato que a gente tem ali é, na verdade, um modelo fracassado e ultrapassado, um modelo que não deu certo, porque já está provado que as pessoas não leem aquilo ali. Então, as pessoas, na verdade, elas concordam porque, eventualmente, se elas não concordarem, eu não vou poder instalar o software. Né? Por quê? Porque só se eu concordar é que eu vou poder baixar o aplicativo, senão ele não vai ser instalado. Então, as pessoas se submetem a isso, né? Se submetem a isso, eventualmente contra até sua vontade. Porque ali, naqueles termos de uso, muitas vezes as empresas colocam que elas vão usar aqueles dados, ou alguma parte daqueles dados, para fazer algum tipo de processamento, para transferir para parceiros, certo? E a gente não tem liberdade de discutir isso, porque nada mais do que um contrato ali de adesão, basicamente isso, né? Então, esse modelo ele vai ter que ser repensado. Não é mais isso que nós vamos ter daqui para frente. Então, significa dizer que as empresas elas terão que refletir sobre qual é a maneira que elas vão, na verdade, dar conta, né, para implementar todas as disposições aqui que são colocadas na lei, que não são poucas. A disciplina ali, no artigo 2º, de proteção de dados pessoais, tem como fundamentos. Então, vejam ali, 7 incisos. Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania das pessoas naturais. Então, ela traz esses fundamentos básicos, e eu chamo a atenção, sobretudo, para os 2 primeiros, respeito à privacidade e da autodeterminação informativa. Então, significa o quê? Que agora, na hora que esses dados forem coletados, eu vou ter que autorizar essa coleta. Na hora que a empresa quer processar esses dados, obter algum tipo de informação a partir desses dados coletados, essa autorização tem que ser dada pelo titular dos dados. Isso impacta muito em relação às questões que nós vemos hoje, por exemplo, como a professora falou, de Big Data. Big Data é uma tecnologia que envolve o processamento de grandes quantidades de dados, de um volume enorme de dados, né? E, por vezes, o que acontece? Esse volume de dados é por conta dessa quantidade de dados que se estabelecem relações que só vão ser descobertas quando esses dados são todos cruzados. Então, eventualmente, as empresas elas sequer têm ideia do que elas vão descobrir quando elas coletam alguns dados nossos. Elas só vão ter ideia do que a partir do instante que ela coletou tudo isso e começar a fazer os cruzamentos. Então, o impacto justamente é esse aqui, ó. O respeito à privacidade, porque nem todo tipo de dado vai poder ser usado. Alguns dados poderão ser usados, mas nem todos. Então, o usuário agora, o titular dos dados, ele vai ter que autorizar isso aí. Então, a autodeterminação informativa é justamente isso, né? Dizer, ó, eu vou possibilitar aqui que você use tais dados sob meu controle. Então, a lei, ó, vejam só, essa lei ela aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, como vimos, independentemente do meio, já vimos também, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, vejam que ela tem uma eficácia extraterritorial, né? Desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então, se a empresa, ainda que ela não tenha sede no país, mas o tratamento de dados aqui, a operação seja realizada no Brasil, né, ela se submete a essa lei. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. E ainda, dados pessoais
objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, o impacto, todas as empresas, todas as corporações, organismos, entes governamentais ou não, do Brasil e do exterior, que façam uso, coleta de dados, transformação desses dados aqui no Brasil, de nacionais ou não, desde que coletados aqui no Brasil ou aqui processados. Essa lei ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais quando for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ou seja, quando a pessoa natural ela for fazer uso de dados, mas não tiver nenhum tipo de interesse econômico por trás, ela não vai se submeter às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Realizado com fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos. Então, são, na verdade, hipóteses de exclusão da aplicação da lei. E ainda, quando for realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. E provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de procedência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados ao previsto nessa lei. Então, significa dizer o quê? Que existem algumas situações em que não se aplica essa lei, e eles estão ali colocados, sobretudo que envolvam segurança nacional, defesa nacional, questões que sejam de interesse da administração pública, né? Envolvam pesquisa, sobretudo, também, e a agência que vai ser criada, né, uma agência que está prevista em lei, mas ela foi vetada, na verdade, é uma agência que vai regular todas essas questões que envolvem o uso de dados e a transmissão de dados do Brasil para outros lugares, para outros países. Então, o que acontece? A lei ela é tão protetiva no sentido de que isso tudo vai ter que ser regulamentado, porque o Brasil ele se compromete com essa lei a só transmitir dados que estejam aqui para países que tenham, pelo menos, o mesmo nível de proteção de dados que essa lei confere aos dados aqui coletados. Aqui. Aí a lei ela vem trazer algumas definições. O que seria um dado? O que é um dado pessoal? Muito bem. De acordo com a lei, o dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Aí nós temos uma questão. 2 pontos. Identificada ou identificável. Então, um dado relacionado a uma pessoa natural identificada é todo aquele tipo de dado que, através dele, eu consigo chegar na pessoa. O nome, o CPF, certo? São exemplos de dados que, a partir do seu acesso, coleta, eu consigo identificar a pessoa. O que mais? A geolocalização da pessoa é um dado pessoal? É um dado pessoal, porque a partir disso eu consigo saber onde está essa pessoa. Uma fotografia é um dado pessoal? Uma fotografia é um dado pessoal. A impressão digital é um dado pessoal? É um dado pessoal. Então, todos esses dados são dados que identificam a pessoa. E o outro ali, identificável. O que seria um dado identificável? É um dado que, a partir da sua análise ou do seu... a partir do cruzamento de informações, eu consigo chegar na pessoa. Não é um dado direto, mas é um dado indireto. Ou seja, eu consigo chegar na pessoa por meio de um tipo de análise que eu possa vir a fazer. Então, são dados identificáveis. Tá? Dado sensível, outra informação ali relevante. Vejam só. Dado sensível, dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, esses dados todos ali são considerados dados sensíveis. Por quê? Porque
se eu tenho acesso a esse tipo de dado, eu posso fazer chegar a alguns tipos de conclusões, certo? E que podem ser positivas ou negativas para o titular desses dados. Né? Elas podem representar algo positivo, né? Ou pode ser, eventualmente, até uma ameaça, ou algo que o humilhe, ou que coloque numa posição de inferioridade, ou que o coloque, já o segmentalize. Tipo, eu consigo, a partir, por exemplo, vamos supor, um aplicativo onde eu posso pedir comida. Tá? Um iFood da vida, por exemplo. Né? O que acontece? Se eu analisar esses dados, se eu coletar esses dados das pessoas, fizer uma análise desses dados, eu vou poder, por exemplo, inferir que determinada pessoa ela não come determinado tipo de alimento, ela só pede certo tipo de alimento e que, por conta disso, eu posso chegar a uma conclusão, com uma determinada probabilidade, até mesmo, que essa pessoa pertence a uma determinada religião. Porque algumas religiões não permitem que os seus fiéis, né, comam todo tipo de alimento. Isso é algo extremamente perigoso, porque eu estou fazendo uma análise, e essa análise ela pode ser, inclusive, uma análise equivocada. Eu posso até oferecer algum tipo de produto, como aconteceu no caso ali que a professora Anitta deu um exemplo, para uma pessoa absolutamente nada a ver. Certo? Então, essas questões que envolvem esse tipo de dados, elas merecem todo tipo de atenção. Né? Dados que são corriqueiros são dados mais... é algo mais simples de ser tratado. Agora, esses dados que envolvem questões de religião, saúde, por exemplo, né? Vejam só, se as empresas elas puderem ter acesso, seja por meio da minha rede social ou por meio de análise dos dados que eu passo pelo WhatsApp, por exemplo, e com isso elas pudessem, de forma livremente, descobrir qual é o meu estado de saúde. Qual é o impacto disso, por exemplo? Isso pode fazer com que determinada pessoa tenha o seu seguro de vida aumentado, ou ela seja negado o seu ingresso em um plano de saúde, por conta de uma análise anterior, análise prévia. Então, isso não pode mais ser feito de uma maneira livre, né? Absolutamente feita de qualquer jeito. Não, a lei ela vem no sentido de trazer um regramento próprio para tudo isso. Tá? E o que seria um dado, vejam só, anonimizado? É um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerado a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, agora aqui, vejam o seguinte, uma vez que o dado ele é coletado, ele pode ser processado. E uma vez que ele é processado, aquele dado, eu posso, a partir de técnicas, as empresas elas podem desassociar aquele dado a um determinado titular. Eu posso desassociar os dados que foram produzidos pelo Alessandro do Alessandro. E uma vez que eles estão desassociados, eles são ditos anonimizados. E esses dados eles só são ditos anonimizados se eu não puder mais reverter esse processo. Então, esses dados anonimizados eles têm um tratamento diferente. Então, uma vez que eles forem, ou que passam a ser anonimizados, né, que vem de anonimato, essa palavra, né, significa que eu não posso mais vincular aqueles dados a um titular. Então, eu tenho uma liberdade maior de fazer um trabalho sobre esses dados. Quem é o titular? É toda pessoa natural, a que se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. E aí, figuras que a lei traz, que serão indispensáveis para a implementação dessa nova lei. É o que a lei chama de controlador, operador e encarregado. Então, todas as organizações, corporações, enfim, elas deverão ter que se preocupar com a formação e contratação dessas pessoas. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. É essa pessoa que vai decidir o que fazer com os dados. Esse é o controlador.
Operador quem é? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, na verdade, alguém subordinado ao controlador. É aquele que vai operar sobre esses dados, vai processar esses dados. Vai coletar, vai transformar, vai processar, portanto, vai fazer análise, vai inferir alguns resultados e vai, eventualmente, transmitir esses dados. E quem é o encarregado? É a pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Então, agora a gente vai ter que ter, no futuro, a partir do instante que essa lei de fato estiver vigorando, né, essa figura do encarregado, que nada mais é do que uma pessoa natural que vai fazer aquela ponte entre a empresa que coleta esses dados e a pessoa titular dos dados. Por quê? Porque a pessoa titular dos dados ela vai poder questionar a qualquer momento o que estão fazendo com os dados. As coisas agora serão bem diferentes de agora em diante. O titular dos dados, ele poderá solicitar a qualquer tempo informações sobre seus dados, o que está sendo feito com esses dados, para onde que eles vão, qual é a finalidade, poderá fazer qualquer tipo de alteração, inclusive exclusão dos dados a qualquer tempo. Né? E a empresa que tem esses dados coletados, ela vai ter que submeter a isso, apresentar todas as informações para o titular dos dados, ou seja, qualquer um de nós vai poder requerer isso no futuro. Inclusive, a gente pode mudar de ideia, eu posso revogar alguma autorização anteriormente concedida. Né? E a empresa ela vai ter que ter toda uma política e vai demonstrar exatamente o que ela vai fazer com os dados, qual é a finalidade daquilo. Ela não vai poder também coletar mais dados do que o necessário para o fim a que ela se dispõe. Somente estritamente necessário. E ela vai ter que ter uma política e apresentar isso para o usuário de uma maneira clara, como que esses dados serão descartados também. Isso é uma coisa importante. Esses dados eles não são perenes, eles não ficam eternamente armazenados na empresa. Então, essas bases de dados elas terão que ser, eventualmente, e de tempos em tempos, elas terão que ser eliminadas. Tá? Sobe ali um pouquinho para mim. O que é tratamento? Então, aqui ele vem dizer o que seria o tratamento. É toda operação realizada com dados pessoais, como a que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, é muita coisa. Então, basicamente, tudo que a gente tem hoje em termos de manipulação de dados é o que a lei prevê aqui. Então, todo tipo de manipulação de dados de terceiros, de particulares, né, pessoas naturais ou não, né, privadas ou públicas, devo autorizar, né, a empresa a fazer esse tipo de operação. E vejam aqui, ó, o que a lei diz como sendo anonimização. São os meios, como eu já falei agora há pouco, que permitem que os dados sejam tornados de forma anônima. E isso, uma vez que eles são anonimizados, aqueles dados, é como se eles fossem dados quaisquer comuns e que não podem ser relacionados com o titular. Então, basicamente, seria uma ideia de dados públicos ali. Tá? E o que vem a ser o que eu falei para vocês do consentimento? Né? É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Hoje a gente faz esse tipo de aceite, a gente dá esse tipo de aceite naqueles termos de uso, né? Quando a gente concorda ali com aqueles termos de uso que a gente não lê. Como eu disse, é um modelo fracassado. Então, agora nós vamos ter que pensar num novo modelo de como consentir a informação, como o usuário vai consentir o uso dessa informação, desses dados. Isso significa dizer que as empresas elas vão ter que se adaptar a tudo isso, significa adaptação de sistema e de procedimentos e processos internos das empresas, das corporações, das organizações. Não necessariamente isso vai ter que ser feito de uma única vez, eventualmente isso possa ser feito de forma gradativa, até porque as empresas, regra geral, elas não coletam os dados todos num único momento, elas vão coletando isso aos poucos. Vocês sabem o que significam os cookies quando eu uso um navegador? Cookies? O que são os cookies? O cookies pode ser entendido como sendo um arquivo ali, né, que é gravado, né, que tem
algumas informações relacionadas com o meu acesso a determinados sites. Então, na verdade, aquilo ali também é um dado pessoal, né? E eu posso... Vocês já viram, certamente, quando vocês acessaram alguns sites, que o site faz uma pergunta lá. Esse site, para melhorar a sua performance, e precisa da sua autorização para que sejam armazenados cookies. Você aceita sim ou não? Essa é uma maneira, certo? Mas não é ainda uma maneira suficiente. Então, significa dizer que, muito em breve, as aplicações, no momento da sua instalação, por exemplo, as empresas vão ter que modificar essas aplicações para que a gente tenha ali um menuzinho onde o usuário, de forma explícita, consinta a utilização desses dados. Tá? E a empresa ela vai ter que dizer claramente qual é o fim, qual é o objetivo da coleta desses dados. Isso, gente, não só eu estou dando muitos exemplos relacionados com empresas de base tecnológica, enfim, com o uso da internet, mas não só. Tá? Se vocês forem, por exemplo, numa farmácia, vocês vão comprar um remédio, eventualmente tem medicamentos que são fornecidos com o uso de receitas, né, é restritivo, ou são medicamentos que são gratuitos, que tem que ter uma receita, apresentar todo mês, e você tem que apresentar certamente o CPF, né? Eles pedem o CPF, né? Agora a farmácia não vai mais poder simplesmente pedir aquele CPF sem explicar a razão, o motivo. Vai ter que ter uma justificativa para isso. Tem que dizer por que ela precisa do CPF, por que ela precisa da sua carteira de identidade. Não é tão óbvio assim. Da mesma maneira, quando você vai acessar um determinado... eu vou num determinado prédio. Vou passar numa portaria, ele pede para você a sua carteira de identidade, ou ele pede fazer um registro digital ali. Agora não vai mais ser assim. Eles vão ter que dizer exatamente como que eles vão usar aquilo. Por que eles estão pedindo aquilo para mim? Por que eles estão pedindo tudo aquilo? O que eles vão usar com aquilo? Como vai ser usado aquilo ali? Porque, eventualmente, eles estão pedindo aquilo não só para me permitir o acesso ao estabelecimento, ao prédio, enfim, seja o que for, mas talvez eles queriam fazer algum tipo de uso em relação àquilo. Então, qual é a política, né, daquele estabelecimento, daquela empresa, daquele edifício em relação à proteção de dados? Isso tem que ficar mais claro de agora em diante. Desculpa, acho que eu passei ali, né, Anitta? Volta um pouquinho. Isso. Aqui, ó. Autoridade nacional. Quem que é a autoridade nacional? É o órgão da administração pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei. Então, essa autoridade nacional é basicamente uma agência reguladora, nos moldes aí da Anatel, ANEEL, ANAC, algo parecido, tá? Que a lei não criou, né? Teve um veto aí nesse ponto, mas terá que ser criada. Então, essa autoridade nacional é a pessoa aí jurídica responsável por controlar toda essa questão de uso, coleta, processamento e transmissão de dados. É ela que vai ficar responsável por todos, como se fosse algo externo, com a sua autonomia, né, de recursos administrativos, enfim, tudo mais, e vai fiscalizar todas as organizações e corporações que trabalham com dados pessoais. E vejam, essa autoridade nacional, ela sequer foi criada. A lei, ela tem uma vacatio legis de 18 meses. Bastante tempo, 18 meses? De certa maneira é, mas pensem, no nosso país, para que uma autoridade nacional como essa seja criada, significa o quê? Que vai ter que ter recursos para isso, que vai ter que ter recursos, que vai ter que ter licitações, que vai ter que contratar pessoas, que vai ter que ter servidores habilitados, que vai ter que ter pessoas técnicas que vão analisar tudo isso e dizer o que pode e o que não pode. Ela tem que ter uma formação para tudo isso. Então, no meu ponto de vista, nós já estamos atrasados, porque se essa lei vai entrar em vigor agora, em fevereiro de 2020, o tempo é curto para fazer tudo isso. Não é muito tempo, não. Então, certamente, não posso afirmar assim com tanta certeza, mas assim, é bem provável que vai chegar em fevereiro de 2020 e a gente ainda vai ter muita coisa para fazer porque ainda não se preparou para isso, né?
não só no caso aí dessa autoridade nacional, mas também até as mesmas empresas, as empresas, corporações que fazem uso dos dados pessoais, que têm um período aí para se adaptar, mas isso envolve também recursos, né? Recursos e pessoas técnicas para fazerem tudo isso. Aí, rapidamente aqui, ó, o artigo 6º, ele traz os princípios dessa lei. Então, ó, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar os princípios da boa-fé e os seguintes princípios. Finalidade, como eu falei, realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, a empresa, na hora que ela vai coletar os dados, ela tem que dizer para que ela vai usar e ela não pode mudar de ideia depois. A finalidade inicial tem que ser original, tem que ser preservada. Sob pena de o titular dos dados cancelar, revogar aquela autorização concedida. E a empresa poder ser, como nós veremos ali, sofrer algumas sanções administrativas. Multa bem pesada, né? A adequação, que seria o quê? Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento, ou seja, eu vou coletar alguns dados e os dados devem ser adequados para o meu propósito. E eu vou usar técnicas necessárias para atender aquele propósito, aquela finalidade. Necessidade, da mesma maneira, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência de dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às atividades de tratamento de dados. Então, se o propósito da empresa é A, ela precisaria apenas dos dados X, Y e Z, não tem por que ela coletar dados além desses X, Y e Z. Essa é a ideia da lei. Livre acesso, qualidade de dados, transparência, isso em relação a todos aqui, que queiram ter acesso a esses dados. Segurança, prevenção, não discriminação, eu não posso usar dados para fins ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Então, se não houver uma atenção às disposições legais, haverá responsabilização das pessoas que infringiram aí essas disposições da lei e deverá incorrer no pagamento de multas, né, como eu falei agora há pouco. Muito bem. Ali, requisitos para o tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Primeiro, mediante fornecimento do consentimento do titular. Então, como eu disse, a palavra mágica aqui é consentimento. O titular dos dados ele deve consentir de forma livre e espontânea e ciente de que seus dados serão usados para determinada finalidade, afirmando isso de uma maneira categórica, clara e, se possível, escrita. Não necessariamente tem que ser escrita, né? Mas maneira escrita é uma maneira que vai garantir que a pessoa ficou sabendo tudo que a empresa se propõe a fazer com seus dados e autoriza o uso desses dados. Então, o consentimento do titular para o uso dos seus dados. E o que mais? Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, eventualmente, a empresa que coleta esses dados, ela tem algum tipo de... Ela tem que dar cumprimento a uma disposição legal, e para isso ela vai poder fazer uso desses dados sem o consentimento do titular. Então, o consentimento é apenas uma das bases legais que fundamentam, na verdade, a possibilidade de coleta de dados, mas não é a única, né? Então, vejam ali. O que mais? Administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldados em contratos. O que mais? Realização de estudos por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato que seja parte do titular, a pedido do titular de dados. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Naturalmente, né? Se eu tenho uma determinação judicial ali, eu tenho que dar cumprimento a ela e aí dispensa o consentimento do titular dos dados. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular e de terceiro. Anita?
para a tutela da saúde, quando necessário para atender interesses legítimos do controlador ou do terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção de dados pessoais, ou ainda para a proteção de crédito, inclusive para o disposto na legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar as finalidades, a boa-fé, o interesse público que justificam a sua disponibilização. Então, esse parágrafo aqui, ele está falando daqueles dados que não são dados particulares, aqueles dados que já são públicos, aqueles dados que já são acessíveis de uma maneira, porque ela está ampla, de forma ampla, divulgada, por exemplo, na internet, né? É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos na lei. Então, a gente tem que cuidar também com o que a gente torna público, porque uma vez que isso é feito, a lei ali, ela coloca que é dispensada, nesse caso, a necessidade de consentimento. É claro que, se houver uma violação de algum direito, o titular desses dados ele vai poder buscar a reparação, seja de quem for, né? O que mais? A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nessa lei, especialmente da observância aos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Ou seja, não é porque foi dispensado por conta do titular ou por conta da própria lei aqui colocada o consentimento que a empresa, a organização, a corporação vai poder fazer uso de qualquer jeito. Não, ela tem que atender à finalidade proposta e tem que fazer uso desses dados de uma maneira correta, adequada e sempre com vistas à proteção desses dados em relação à intimidade e à privacidade do titular. Isso. Aqui, ó. Como é que fornece, então, o consentimento? Como eu falei, pode fornecer por escrito ou por outro meio, por exemplo, pode ser por meio de um áudio, pode ser por meio de uma videochamada, enfim, de algum tipo, qualquer tipo possível que fique claro que a pessoa consentiu com o seu uso de dados. Cabe ao controlador o ônus da prova que o consentimento foi obtido em conformidade com o dispositivo dessa lei. Aqui, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. O que isso aí significa? Significa dizer que, para o usuário, ele tem que ser... a política da empresa tem que ser colocada de uma maneira clara, simples, que ele consiga entender, de forma que ele consiga, naquele momento que ele concorda, expressar exatamente o seu desejo, e não o faça de forma incorreta, né? Ele quis uma coisa, acabou fazendo outra. Aqui, o consentimento ele se refere a certas finalidades e autorizações genéricas, como foi dito, elas serão nulas. O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento, de acordo com a vontade do titular. Tá? Pode ser, Anitta, por favor. Mais. E ali, o titular de direito de facilitar as informações... o titular tem o direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, ostensiva, acerca, entre outras características previstas na regulamentação, para atendimento do princípio do livre acesso. Finalidade, forma e duração do tratamento, identificação do controlador e outras, mas, sobretudo, informação acerca do compartilhamento de dados pelo controlador e finalidade. Isso significa dizer o seguinte, que o usuário agora, já que ele é dono, na verdade, desses dados, ele tem que ter, a qualquer momento, a liberdade de consultar a empresa que tem esses dados, que detém esses dados, o que ela está fazendo com esses dados? Ela está realmente dando aquele destino que ela se propôs? Se, por acaso, eu discorde da política da empresa, né, num primeiro momento eu concordei, agora eu acho que não é bem aquilo, eu posso revogar, como foi dito isso aqui. E outra coisa bastante importante, a empresa que faz uso desses dados, né, a empresa controladora ali, ela pode passar esses dados adiante para empresas parceiras, mas isso tem que também passar pela autorização do titular de dados. Isso significa dizer que tem que estar tudo muito bem explicadinho, porque na hora que eu autorizo a empresa A,
eu autorizei ela por um determinado fim, por um determinado propósito, né? Se ela tem interesses comerciais com o uso daqueles dados, isso tem que ficar claro, porque eu posso não querer passar aqueles dados adiante. Eu vou passar algumas coisas aqui por conta do adiantado da hora, né? Como é que funciona o tratamento de dados sensíveis, né? Então, aqui, os dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, e sem fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses que for dispensável para o cumprimento da obrigação legal, tratamento compartilhado de dados, realização de estudos de órgão de pesquisa, exercício regular de direitos, enfim. Os dados sensíveis, como o próprio nome indica, são muito mais caros para o titular de direito, e por isso que eles devem ser, de uma maneira muito evidente, ficar explícita nesse contrato que eu firmo com a empresa, como que esses dados serão utilizados. Vamos ver agora aqui o que fala em relação à questão da... Sobe ali um pouquinho, Anitta, isso aí. Dos dados que dizem respeito a crianças e adolescentes. Então, como é que funciona isso aí? O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, naturalmente, nos termos desse artigo e da legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, o responsável legal por essa criança, pelo adolescente, deverá consentir com o uso desses dados. É isso que a lei fala. Se por acaso isso não ocorrer, né, então significa dizer que nós temos ali uma situação que representa uma nulidade. Como é que fica em relação ao término do tratamento de dados? Como eu disse ali, esses dados eles não são armazenados de forma permanente nas bases de dados, eles têm um prazo para isso, e a empresa ela vai ter que dizer o que vai ser feito ao final de um período. E ela vai comunicar como é que vai ter que ser feito esse descarte. Então, ela vai dizer, ó, eu vou usar esses teus dados por 2 anos. Depois disso, eu vou descartar. E também vai ter que dizer como é que vai ser feito esse descarte. Né? Isso é importante porque tem que ter uma política bem séria em relação à eliminação desses dados. Eles não podem ser simplesmente desprezados porque também tem que ter uma questão de segurança por trás, mesmo que eles não sejam mais usados. Por fim, essa lei ela é bastante extensa, não vai ter como eu tratar ela toda agora com vocês, mas eu chamo a atenção agora especificamente em relação às sanções que são colocadas aqui na lei. Vamos lá, passar para a parte das sanções. Aqui. Como é que... Desce um pouquinho, Anitta. Isso. Ali, ó. Artigo 52, ele vai falar sobre isso. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas. Aplicáveis pela autoridade nacional. Quem é essa autoridade nacional? É aquela autoridade que ainda não foi criada, mas que vai, no futuro, vir a ser, e vai ter que regulamentar também todas essas situações que a lei ainda não conseguiu tratar. Então, primeiro ponto, uma advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. Depois, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, que pode chegar até 50 milhões por infração. Então, não é algo pouco. Né? É claro que vai ter que ter aqui uma maneira objetiva de como essa agência vai tratar essas questões, para dizer como que ela vai aplicar, na verdade, essas multas, né, de uma forma objetiva, mas isso vai ser regulamentado, porque a lei não traz nesse momento. Mas os valores aqui são limitados a 50 milhões, né, e existe a possibilidade de multa diária. Além disso, o que vai acontecer? Vai ser possível publicizar essa infração. Isso significa que pode ter um impacto muito grande para a empresa, para a corporação, impacto negativo, na verdade, porque ela cometeu um erro ou um mau uso dos dados. Com isso, ela pode até perder valor econômico, certo? Bloqueio de dados pessoais e eliminação daqueles dados pessoais que estavam sendo usados de forma incorreta.
Bom, gente, assim, ó, eu não vou mais me estender aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas essa lei aqui, como eu coloquei, ó, ela tem 65 artigos. Tá? 65 artigos e entra em vigor a partir de fevereiro de 2020. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa legislação mais recente, uma legislação de vanguarda, naturalmente, uma legislação que foi bastante pensada e está em harmonia com as legislações relativas a esse tema, sobretudo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, agora que começou a vigorar, como eu falei, em maio deste ano. É isso por enquanto. Obrigado. Muito bem, pessoal. Nós vamos já dar sequência, né? Quem precisar sair, dá uma saidinha, mas retorna. O professor Aeto já está aqui. Só quero fazer mais uma vez um agradecimento à professora Anitta, professor Alessandro, que estiveram aqui com muito carinho, vieram lá de São José com Brasol para nos trazer essa contribuição. Eu não sei se vocês têm alguma demanda mais específica com relação a isso, depois vocês também podem contactar com os professores, né? Ok. Vamos lá. Pessoal, eu estava, enquanto o Alessandro falava dos dados, o pessoal que trabalha com a parte de direito de família aqui, quem gosta dessa linha? Então, vocês já ouviram falar da herança digital? Pois é, então, o pessoal, por favor, pesquisem na internet sobre a herança digital. Já está sendo regulamentado isso. A gente tem um projeto na área de computação que chama DAVI, que são dados além da vida. A gente acha brincadeira, mas são regras, são leis que a gente vai ter que seguir a respeito da herança digital. Quando a gente morre, quem é a pessoa que herda os nossos dados? Por exemplo, os seus pontos do programa de fidelidade vão para quem? Por exemplo, se ninguém na sua casa tem a sua senha nem o seu login, quem é que vai ficar com isso? Outra coisa é a insegurança para as próprias instituições, essa herança digital. Se a pessoa usa... Por que a gente tem que usar os e-mails corporativos para as coisas que é do trabalho e o e-mail pessoal para o que é pessoal? Porque quando a pessoa morre, quem vai herdar essa herança digital? E, consequentemente, também as minhas informações corporativas. É o herdeiro direto da pessoa? Ou a empresa pode herdar esses dados corporativos? Então, pessoal, é uma reflexão, são coisas recentes. Em 2018, o pessoal tem trabalhado em algumas leis a respeito disso. Então, pesquisem também um pouquinho, leiam um pouquinho antes de domingo sobre a herança digital, tá bom? Muito bem, muito obrigado, professora.